E agora, mais frases. Olhem só. O aluno expôs ao professor as suas dificuldades. Expôs tem esse S, mas esse S faz parte do verbo expor. Então, eu exponho, tu expões, ele expõe. Não é? É passado. Ontem eu expus, tu expuseste, ele expôs. Como esse verbo é irregular, ele não segue o padrão, neste caso, por causa de ser relacionado com o verbo por. Então, é terceira pessoa, ele expôs, o sujeito sumiu, é o aluno, então o aluno é sujeito simples. Expor não está na lista do CFPACT, não perdeu o significado, então vamos para as perguntas. O aluno expôs o que e a quem? Expôs o que? As suas dificuldades, objeto direto. E expôs a quem? Ao professor, objeto indireto. Coloquem aqui OD e OI, tá? E o predicado é verbal. Vocês dão muito trabalho aos seus pais? Dão. Tem o aotil, já sei que são eles. Eles dão muito trabalho aos seus pais, sumiu o verdadeiro sujeito, que é vocês, sujeito simples. Verbo dar não está na lista do CFPACT, não perdeu o significado, então vamos para as perguntas. Vocês dão o que e a quem? As duas perguntas. Dão o que? Muito trabalho, objeto direto. Dão a quem? Aos seus pais, objeto indireto. O verbo exige a preposição a, o a está aqui. Seus pais é masculino plural, pede o os e faz o aos. Se fosse as suas mães, teria a crase, beleza? E o predicado é verbal. Ele sugeriu boas ideias ao diretor. Sugeriu, tem o il, não é ou, então eu sei que é terceira, não preciso nem pensar porque o ele está aqui, sujeito simples. Sugerir, não está na lista do CFPACT, não perdeu o significado. Que perguntas eu posso fazer? Ele sugeriu o que e a quem? Duas perguntas. Sugeriu o que? Boas ideias, objeto direto. A quem? Ao diretor, objeto indireto. De novo, o verbo exige a preposição a, está aqui. Diretor usa o artigo o, por isso é ao. Se fosse a diretora, dois as e crase no a. E o predicado é verbal. Nós sempre dizemos a verdade a todos. Dizemos, tem o mos, que já diz que o sujeito tem que ser nós. Está escrito, sujeito simples. Dizer não está na lista do CFPACT, não perdeu o significado. Que perguntas eu posso fazer? Nós dizemos o que a quem? Tem as duas perguntas. Dizemos o que? A verdade, objeto direto. A quem? A todos, objeto indireto. De novo, o verbo exige a preposição a, está aqui. Todos é masculino plural. O a não concorda e o único a que não muda se chama preposição. É por isso que não pode haver crase, porque a crase precisa de dois as. E o sempre, nós falamos todo dia, sempre. Então, isso é adjunto adverbial. E o predicado é verbal. Eu expliquei o acidente ao policial. Expliquei, tem o i, que caracteriza que o sujeito sou eu, primeira pessoa do singular. O eu está aqui, sujeito simples. Explicar não está na lista do CFPACT, não perdeu o significado. Que pergunta eu posso fazer? Eu expliquei o que, a quem? Expliquei o que? O acidente, objeto direto. Expliquei a quem? Ao policial, objeto indireto. De novo, preposição a, exigida pelo verbo, está aqui. Policial é homem, então ele vai pedir o artigo o, por isso ao. E se fosse a mulher, a policial teria dois as e nós teríamos a classe. E o predicado verbal. O policial esclareceu a dúvida ao motorista. Esclareceu, não tem ou, então eu já sei que é da terceira. Ele esclareceu a dívida ao jornalista. Sumiu o verdadeiro sujeito simples, que é o policial. Esclarecer está na lista do CFPACT? Não.
Perdeu o significado? Não. Então, que pergunta que eu posso fazer? O policial esclareceu o que, a quem? 2 objetos. Esclareceu o que? A dúvida, objeto direto. Esclareceu a quem? Ao motorista, objeto indireto. De novo, o verbo exige a preposição a, está aqui. Motorista é masculino, pediu o ao. E se fosse a motorista mulher, teriam 2 as e a crase no a. E o predicado é verbal. O repórter informa a notícia ao público. Informa vem do verbo informar. Esse a é a vogal temática. Então, pode ser eu ou ele. Eu informa? Não existe. Então, é ele. Ele informa a notícia ao público. Ela informa a notícia ao público. Sumiu o verdadeiro sujeito, que é o repórter. Informar não está na lista do CEP-PART. Não perdeu o significado. Que perguntas eu farei? O repórter informa o que, a quem? Informa o que? A notícia. Objeto direto. Informa a quem? Ao público. De novo. Ao público é objeto indireto. De novo, o verbo exigiu a preposição a. Está aqui. Público é masculino. Usa o o, por isso ao. Mas se fosse a mulher, aí teria preposição a do verbo, a da mulher, que é feminino, e nós teríamos um a craseado. E o predicado é verbal. Relembre então, gente, todo verbo significativo tem 4 nomes. VI, intransitivo, VTD, transitivo direto, VTDI, transitivo indireto e VTDI, transitivo direto e indireto. Olhem isso mais vezes para ficar bem gravado, ok? Então, está encerrada a transitividade verbal.